O ronco do motor do caminhão era a única companhia de Carlos nas estradas desertas que cruzavam o interior do país. Veterano das rodovias há mais de 20 anos, acreditava já ter visto de tudo. Acidentes horríveis, animais selvagens, assaltos e até mesmo fenômenos atmosféricos inexplicáveis. Mas nada o havia preparado para aquela noite. A lua cheia banhava o asfalto com sua luz prateada, criando sombras inquietantes nas árvores que ladeavam a estrada. Carlos consultou o GPS. Ainda faltavam 4 horas até a próxima cidade. O sono começava a pesar em suas pálpebras, e ele decidiu parar para descansar em um dos muitos recantos ao longo da rodovia estadual. Estacionou o caminhão carregado de eletrodomésticos em uma área de descanso e desceu para esticar as pernas. O ar da noite estava úmido e estranhamente frio para aquela época do ano. Não havia outros veículos parados, apenas a floresta densa e a escuridão além do pequeno espaço iluminado pelos faróis do seu caminhão. Carlos acendeu um cigarro e contemplou o céu estrelado. As estrelas pareciam mais intensas ali, longe das luzes da cidade. Enquanto fumava, ouviu algo que parecia um galho quebrando entre as árvores. Provavelmente algum animal, pensou. Mas então outro som chegou aos seus ouvidos, algo que fez seu sangue gelar. Era um gemido. Baixo, abafado, mas inequivocamente humano. Tem alguém aí? Carlos chamou, sua voz soando mais trêmula do que gostaria. Silêncio. Apenas o leve sussurro do vento nas folhas. Carlos pegou a lanterna no porta-luvas e, hesitante, caminhou em direção à linha de árvores. A cada passo que dava para dentro da floresta, o ar parecia mais pesado, como se a própria atmosfera quisesse impedi-lo de continuar. Olá? Alguém precisa de ajuda? O gemido veio novamente, mais forte desta vez, alguns metros à frente. Carlos sentiu um arrepio na nuca, mas continuou caminhando, guiado pela luz débil da lanterna. Os troncos das árvores projetavam sombras que pareciam se mover por vontade própria. Foi quando o feixe de luz revelou algo que Carlos jamais esqueceria. Um homem estava pendurado de cabeça para baixo em uma árvore enorme, amarrado pelos tornozelos. Seus braços estavam rigidamente presos às costas com o que pareciam ser fios de arame. Seu corpo nu estava coberto de símbolos estranhos, desenhados com uma substância escura que Carlos rezou para que não fosse sangue. Os olhos do homem estavam abertos, fixos, olhando diretamente para ele com uma expressão de terror indescritível. Carlos deixou cair a lanterna, que rolou pelo chão, iluminando intermitentemente a cena macabra. Seu coração disparou, sua respiração ficou presa na garganta. Quando finalmente conseguiu se mover, correu para ajudar o homem. Meu Deus, o que fizeram com você? Carlos alcançou o homem, que agora gemia mais alto. Vou tirar você daí, aguente firme. Foi quando notou que os símbolos no corpo do homem pareciam se mover, como se estivessem vivos, deslizando sobre a pele. Carlos recuou um passo, confuso e aterrorizado. O homem abriu a boca, revelando dentes manchados de escuro, e falou com uma voz que não parecia pertencer a este mundo. Eles voltarão. Você precisa me soltar antes que eles voltem. Quem? Quem fez isso com você? Carlos perguntou, procurando algo para cortar as amarras. Os guardiões da passagem. O homem sussurrou. Você não deveria estar aqui. Ninguém deveria estar aqui. Carlos encontrou seu canivete no bolso e começou a cortar as cordas que prendiam os tornozelos do homem. Vou levar você ao hospital. Vai ficar tudo bem. Um sorriso sinistro apareceu no rosto do homem. Nada ficará bem, Carlos. Carlos congelou. Como você sabe meu nome? O homem não respondeu. Assim que Carlos cortou a primeira corda, um vento gélido varreu a floresta. As árvores agitaram-se violentamente, e o caminhoneiro ouviu sussurros vindos de todas as direções, como se a própria floresta estivesse falando. Rápido! O homem implorou. Eles estão chegando. As mãos de Carlos tremiam enquanto ele trabalhava na segunda corda. Quando finalmente a cortou, o homem caiu no chão com um baque surdo. Mesmo com os braços ainda amarrados às costas, ele se levantou com uma agilidade surpreendente. Precisamos correr, disse o homem, olhando freneticamente ao redor. Carlos tentou ajudá-lo a se libertar do arame que prendia seus braços, mas o homem negou com a cabeça. Não há tempo. Precisamos ir agora. Sem outra opção, Carlos ajudou o estranho a caminhar de volta para o caminhão. A cada passo, os sussurros na floresta cresciam mais altos, e Carlos podia jurar que vultos se moviam entre as árvores,
observando-os. Quando chegaram ao caminhão, Carlos abriu a porta do passageiro e ajudou o homem a subir. Correu para o lado do motorista, ligou o veículo e acelerou para longe daquele lugar, as rodas cantando no asfalto. Quem são eles? O que queriam com você? Perguntou Carlos, lançando olhares nervosos pelo retrovisor. O homem olhava fixamente para a estrada à frente. Eles não são quem, são o quê? E não é comigo que eles querem algo. É com você. Carlos sentiu um nó na garganta. Do que você está falando? Eu nunca estive aqui antes. O homem virou a cabeça lentamente, e Carlos notou com horror que os símbolos em sua pele agora avançavam pelo pescoço, subindo em direção ao rosto. Você não se lembra, mas esteve. Todos nós estivemos. Esta estrada não existe em nenhum mapa, Carlos. É uma passagem. E você acaba de libertá-los. O caminhão avançava pela estrada deserta, mas Carlos percebeu algo estranho. Não importava quanto tempo dirigisse, a paisagem parecia a mesma. As mesmas curvas, as mesmas árvores. Para onde estamos indo? Perguntou, o pânico crescendo em sua voz. Para o único lugar que podemos ir agora, respondeu o homem. Em círculos. Foi quando Carlos notou que o odômetro do caminhão estava girando para trás. A noite parecia se tornar mais escura a cada segundo. A lua, antes brilhante, agora mal iluminava a estrada. Os faróis do caminhão começaram a falhar, piscando inconsistentemente e lançando sombras disformes no asfalto. O que está acontecendo? Carlos gritou, batendo no volante enquanto tentava manter o caminhão na estrada cada vez mais difícil de discernir. O homem estranho começou a rir. Uma risada baixa e gutural que cresceu até se tornar um som insano, quase inumano. Os símbolos em sua pele agora cobriam completamente seu rosto, movendo-se como se tivessem vida própria. Eu tentei avisar você, Carlos, disse entre gargalhadas. Esta estrada tem suas regras, suas próprias leis. E agora você as quebrou. O motor do caminhão falhou, tossiu e finalmente morreu. O veículo deslizou até parar no meio da estrada. Carlos tentou religá-lo várias vezes, mas nada aconteceu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nenhum grilo, nenhum vento, nada. Eles estão aqui, sussurrou o homem. Carlos olhou para fora e viu dezenas de silhuetas emergindo das árvores. Figuras altas e esguias que se moviam de maneira não natural, como se flutuassem sobre o solo. Quem são eles? Carlos perguntou, a voz mal saindo. Os anteriores, respondeu o homem. Aqueles que vieram antes de nós. Aqueles que nunca conseguiram sair. As silhuetas se aproximavam lentamente do caminhão, cercando-o. A luz da lua revelou seus rostos, ou a ausência deles. Onde deveria haver olhos, narizes e bocas, havia apenas superfícies lisas cobertas pelos mesmos símbolos que marcavam o corpo do estranho. O que eles querem? Carlos perguntou, trancando as portas do caminhão, como se isso pudesse mantê-los à distância. O homem sorriu, os símbolos em seu rosto agora formando padrões hipnóticos. Eles querem que você tome meu lugar. Alguém sempre precisa ficar pendurado na árvore, Carlos. É o preço da passagem. As silhuetas estavam agora ao redor do caminhão, suas mãos sem dedos tocando o metal como se o acariciassem. O som que faziam era como o arrastar de folhas secas, um sussurro constante que gradualmente formava palavras que Carlos conseguia entender. Venha conosco. Venha conosco. Carlos sentiu algo tocando seu pescoço e virou-se assustado. O homem agora estava inclinado em sua direção, os olhos completamente negros, a boca aberta em um sorriso impossível, largo demais para um rosto humano. É hora de você pagar o preço, Carlos sussurrou. Como eu paguei. Como todos pagamos. Os vidros do caminhão começaram a trincar, formando padrões idênticos aos símbolos no corpo do homem. O ar dentro da cabine ficou subitamente gelado, e a respiração de Carlos formava nuvens densas à sua frente. Não, isso não pode estar acontecendo, murmurou, tentando desesperadamente abrir a porta do caminhão, mas ela não se movia. O homem estranho começou a se contorcer no banco do passageiro, seu corpo se dobrando em ângulos impossíveis. O arame que prendia seus braços rompeu-se, e ele esticou os membros com um som repugnante de ossos quebrando e se reajustando. Você se lembra agora, Carlos? Perguntou, inclinando a cabeça em um ângulo antinatural. Você se lembra por que está aqui? E subitamente, como se um véu fosse arrancado de sua mente, Carlos lembrou. A mesma estrada, 2 semanas antes.
A figura atravessando na frente de seu caminhão no meio da noite. O impacto. Ele parando, verificando, não encontrando nada. Convencendo a si mesmo de que havia sido um animal, talvez um servo, e continuando sua viagem. Não, Carlos sussurrou, as memórias inundando sua mente. Não pode ser. Você me atropelou, Carlos, o homem disse, sua voz agora sobreposta por outras, como se muitas pessoas falassem ao mesmo tempo. E seguiu em frente. Mas a estrada não esquece. A estrada cobra seu preço. As silhuetas do lado de fora começaram a bater nos vidros e no metal do caminhão, criando uma cacofonia ensurdecedora. Os trincos nos vidros se espalharam até que toda a superfície estivesse coberta por um intricado padrão dos símbolos misteriosos. Então, simultaneamente, todos os vidros explodiram para dentro. Carlos gritou quando as figuras sem rosto invadiram a cabine, seus membros alongados envolvendo-o como serpentes. Ele lutou, mas eram muitos, e suas forças o abandonavam a cada segundo. O homem estranho observava tudo com aquele sorriso inumano, os símbolos em seu corpo pulsando como se estivessem vivos. Não lute, Carlos. É inútil. Aceite seu destino. Aceite o preço. As silhuetas arrastaram Carlos para fora do caminhão. Ele sentiu o asfalto áspero contra sua pele enquanto era arrastado de volta para a floresta. Tentou gritar, mas uma das criaturas colocou sua mão sem dedo sobre sua boca, sufocando qualquer som. O homem estranho caminhou à frente, guiando o grupo pela floresta até a clareira onde Carlos o havia encontrado. A árvore estava lá, imponente, sua copa balançando mesmo sem vento. Prepare-se para tomar meu lugar, Carlos, disse o homem, agora completamente transformado. Sua pele havia se tornado uma massa pulsante de símbolos vivos, e seu corpo parecia maior, mais alongado, como o das silhuetas. Ficará aqui até que outro viajante quebre as regras da estrada. Pode demorar dias ou décadas. As criaturas ergueram Carlos do chão, e ele sentiu cordas sendo amarradas em seus tornozelos. Viu o arame sendo preparado para seus braços. E viu o homem, ou o que restava dele, pegar algo afiado e começar a desenhar os primeiros símbolos em sua pele. A dor era insuportável, mas além dela, Carlos sentiu algo mais. A sensação de que sua mente estava sendo esvaziada, sua identidade apagada lentamente. Enquanto o içavam para amarrá-lo à árvore, de cabeça para baixo, ele percebeu que já não conseguia se lembrar do seu sobrenome, do rosto de sua mãe, de onde havia crescido. O homem se aproximou uma última vez, seu rosto agora completamente irreconhecível, apenas um mosaico de símbolos pulsantes. A estrada me libertou, Carlos. Agora é sua vez de servir. As silhuetas se afastaram, desaparecendo na escuridão da floresta. O homem foi o último a ir, olhando para Carlos uma última vez antes de se virar e caminhar para longe, seu corpo gradualmente se fundindo às sombras até desaparecer completamente. Carlos ficou sozinho, pendurado na árvore, seu corpo marcado com símbolos que se moviam sobre sua pele como vermes. Ele tentou gritar, mas sua voz não saía mais. Tentou se lembrar de quem era, de como havia chegado ali, mas as memórias escapavam como água entre os dedos. A lua brilhava acima, indiferente ao seu sofrimento. E enquanto as horas passavam, Carlos percebia que algo dentro dele estava mudando. Os símbolos não estavam apenas em sua pele, estavam dentro dele, alterando, transformando em algo que não era mais humano. E então ouviu, distante, mas aproximando-se, o som de um motor. Alguém estava vindo pela estrada. Uma parte dele, a última parte que ainda era Carlos, quis gritar para avisar o viajante, para dizer-lhe que desse meia volta, que fugisse daquele lugar maldito. Mas o resto dele, a parte que agora pertencia à estrada, à árvore, aos símbolos, apenas esperou. E sorriu. O tempo perdeu o significado para Carlos. Pendurado naquela árvore, ele assistiu ao sol e à lua se revezarem no céu incontáveis vezes. Os símbolos em sua pele tinham se tornado parte dele, pulsando com um ritmo que lembrava vagamente um coração batendo. Seu corpo tinha mudado, alongando-se, perdendo características humanas a cada dia. A estrada permanecia quase sempre vazia. Raramente, um veículo passava ao longe, nunca parando, nunca notando a figura pendurada entre as árvores. Carlos gradualmente entendeu que nem todos podiam ver a clareira onde estava preso. A estrada escolhia quem podia ver, quem merecia ver. Em algum ponto, ele parou de sentir fome ou sede. Seu corpo ainda vivia, de alguma forma perversa,
sustentado pelos símbolos que agora formavam intrincados padrões em sua pele, ocasionalmente rearranjando-se como se estivessem comunicando algo entre si. Carlos havia perdido a noção de quanto tempo tinha passado quando ouviu o som. Um motor potente, inconfundível. Um caminhão. Algo dentro dele, um resquício do homem que havia sido, despertou. Uma parte quase esquecida de sua consciência gritou em aviso, tentando fazer com que o motorista desse meia volta. Mas a maior parte de sua mente, agora sintonizada com a estrada e seus segredos, sentiu apenas fome. Uma fome antiga e profunda que não era por comida, mas por libertação. O caminhão parou na área de descanso. Carlos ouviu uma porta se abrir e fechar, passos na grama. Ele gemeu, um som que não usava há tanto tempo que parecia pertencer a outra criatura. O gemido ecoou pela floresta, viajando precisamente na direção do motorista desavisado. Os passos vacilaram, depois continuaram, mais hesitantes agora. Uma voz chamou: "Tem alguém aí?" Uma mulher. Carlos não esperava por isso. Algo em seu peito se contorceu. Remorso? Ele havia imaginado que seria outro homem, talvez outro caminhoneiro como ele havia sido. A ideia de condenar uma mulher ao seu destino parecia errada. Mas a fome de libertação era mais forte que qualquer moral remanescente. Ele gemeu novamente, mais alto desta vez. "Olá? Alguém precisa de ajuda?" A voz feminina estava mais próxima agora. Um feixe de luz cortou entre as árvores. A mulher apareceu na clareira, sua lanterna iluminando o cenário grotesco. Ela ofegou, quase caindo para trás. "Meu Deus! O que aconteceu com você?" Ela se aproximou, mão na boca, olhos arregalados de horror. Era jovem, talvez 30 anos, cabelos escuros presos num rabo de cavalo. Vestia uniforme de caminhoneira e botas pesadas. Seus olhos exibiam o choque adequado, mas também determinação enquanto se aproximava. "Vou tirar você daí", ela disse, já procurando algo em seu bolso. "Meu nome é Helena. Vai ficar tudo bem." Helena. O nome despertou algo em Carlos. Uma memória. Uma menina pequena em seus braços, décadas atrás, sorrindo para ele. Sua filha. Ele tinha uma filha chamada Helena. "Afaste-se", ele conseguiu dizer, sua voz rouca e estranha depois de tanto tempo em silêncio. "Vá embora daqui." Helena parou, surpresa. "Você pode falar. Aguente firme, vou cortar essas cordas." "Não!" Carlos gritou com uma força que não sabia que ainda possuía. "É uma armadilha. A estrada, ela cobra um preço." Helena hesitou, o canivete já aberto em sua mão. "Que estrada? De que você está falando?" Os símbolos na pele de Carlos começaram a se mover mais rapidamente, como se estivessem irritados. Ele sentiu uma punição imediata, uma dor excruciante que o fez arquear o corpo. "Eles vão me punir se eu te avisar", ele gemeu. "Mas você precisa ir. Agora." Helena deu mais um passo à frente, os olhos fixos nos símbolos móveis. "Quem fez isso com você? É algum tipo de culto?" Carlos riu amargamente. "É a estrada. Ela é viva, de alguma forma. Ela pune aqueles que quebram suas regras." "Que regras?" Antes que Carlos pudesse responder, sentiu. O vento mudou. Os sussurros começaram nas copas das árvores. Eles estavam chegando. "Tarde demais", ele murmurou. "Eles te viram. Agora você precisa me libertar e correr. É sua única chance." Helena olhou ao redor, finalmente percebendo que algo estava errado. As sombras entre as árvores pareciam mais densas, movendo-se contra o vento. "Quem são eles?" "Os que vieram antes. Os que ficaram presos como eu." "Rápido!" Helena não hesitou mais. Subiu em uma pedra próxima e começou a cortar as cordas que prendiam os tornozelos de Carlos. "E quanto aos arames?" ela perguntou, notando como seus braços estavam presos às costas. "Depois", Carlos respondeu. "Precisamos sair daqui primeiro." Quando a primeira corda rompeu, Carlos sentiu uma mudança imediata. Os símbolos em sua pele queimaram como brasa, e ele gritou de dor. O vento aumentou, uivando entre as árvores. "Continue", ele gritou para Helena, que trabalhava freneticamente na segunda corda. As silhuetas começaram a emergir da floresta, figuras altas e sem face, seus corpos cobertos com os mesmos símbolos que marcavam a pele de Carlos. Eles se moviam lentamente, mas com propósito, cercando a clareira. "O que é isso?"
Helena sussurrou, o medo evidentemente em sua voz enquanto cortava a última corda. Carlos caiu ao chão com um baque. Mesmo após tanto tempo pendurado, ele conseguiu se levantar, seu corpo inumanamente flexível agora. Corra! Ele gritou. Helena o ajudou a se equilibrar, e juntos começaram a correr pela floresta em direção à estrada. As silhuetas o seguiam, não correndo, mas simplesmente aparecendo mais perto a cada vez que Carlos olhava para trás, como se teletransportassem através das sombras. Meu caminhão, Helena ofegou. Podemos fugir nele. Eles emergiram da floresta, a área de descanso à frente. O caminhão de Helena estava lá, grande e vermelho, o motor ainda ligado. Uma parte de Carlos sabia que não seria tão simples, a estrada não os deixaria escapar, mas ele tinha que tentar. Pela primeira vez em muito tempo, ele queria viver, queria tentar salvá-la. As chaves estão na ignição, Helena disse enquanto o ajudava a entrar pelo lado do passageiro. Ela correu para o lado do motorista, pulou para dentro e engatou a marcha. O caminhão avançou pela estrada, ganhando velocidade. Carlos olhou pelo retrovisor e viu as silhuetas paradas na beira da estrada, observando. Eles não estavam perseguindo. Não precisavam. Mais rápido, ele disse. Precisamos chegar à próxima cidade. Helena pisou fundo no acelerador. O que eram aquelas coisas? Pessoas que quebraram as regras da estrada, Carlos respondeu. Como eu? Que regras? Do que você está falando? Carlos fechou os olhos. As memórias estavam voltando agora, como torrentes de água rompendo uma barragem. Eu era um caminhoneiro, como você. Uma noite, nesta mesma estrada, Ele hesitou. Eu atropelei alguém. Não parei para ajudar. Segui em frente, tentando me convencer de que havia sido um animal. Helena o encarou brevemente, incrédula, antes de voltar os olhos para a estrada. E isso é algum tipo de punição. A estrada tem suas próprias leis, suas próprias maneiras de cobrar dívidas. Eles continuaram em silêncio por alguns minutos. A escuridão da noite parecia mais densa ao redor deles, engolindo a luz dos faróis a poucos metros à frente. Isso não faz sentido, Helena finalmente disse. Estradas não punem pessoas. Isso é loucura. Olhe para mim, Carlos disse calmamente. Olhe para o que me tornei. Você acha que isso é normal? Helena olhou de relance para ele e estremeceu. Sob a luz do painel, os símbolos em sua pele eram claramente visíveis, movendo-se como se tivessem vida própria. O que são esses desenhos em você? Não sei ao certo, mas eles me mantiveram vivo, de certa forma. Me transformaram. Helena apertou o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Quanto tempo você ficou pendurado lá? Carlos balançou a cabeça. Não sei. Meses? Anos? O tempo funciona diferente aqui. Aqui onde? Nesta estrada. Você já notou algo estranho nela? Helena franziu o senho, considerando a pergunta. Agora que você mencionou, não lembro de ter visto nenhuma placa indicando o nome desta rodovia. E o GPS perdeu o sinal há cerca de 1 hora. É porque esta estrada não existe em nenhum mapa, Carlos disse calmamente. Ela aparece apenas para certos viajantes. Aqueles que ela escolhe. Isso é ridículo, Helena protestou, mas sua voz traía a incerteza crescente. Carlos olhou pelo para-brisa e sentiu seu coração afundar. À distância, a estrada parecia se curvar e voltar sobre si mesma, formando um loop impossível. Estamos presos, ele murmurou. Helena viu também e diminuiu a velocidade. Não pode ser. A estrada à frente agora claramente formava um círculo completo, voltando ao ponto onde estavam. Helena freou o caminhão, parando no meio da pista. Isso não é possível, ela sussurrou. É a estrada, Carlos explicou. Ela não vai nos deixar ir. Helena desligou o motor e ficou sentada em silêncio, processando a situação. Deve haver uma explicação. Talvez estejamos alucinando. Carlos balançou a cabeça. Queria que fosse isso. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um som baixo e constante. Os símbolos na pele de Carlos começaram a zumbir, criando uma vibração audível. O que está acontecendo com você? Helena perguntou, recuando contra a porta. Eles estão vindo, Carlos respondeu, sentindo a mudança dentro dele. A estrada está me chamando de volta. Por quê?
Você já não sofreu o suficiente. Carlos olhou para ela, os olhos cheios de uma tristeza antiga. Eu fugi. Alguém tem que tomar meu lugar. Os olhos de Helena se arregalaram com a compreensão. Não, não vou deixar que me levem. O zumbido dos símbolos ficou mais alto. Carlos podia senti-lo se preparando, convocando os guardiões da estrada. Helena, ele disse suavemente. Eu lembrei de algo enquanto corríamos. Eu tinha uma filha chamada Helena. A mulher encarou-o, confusa. O quê? Isso foi, há muito tempo. Ela teria cerca de sua idade agora. Helena balançou a cabeça. O que isso tem a ver com? Qual é o seu sobrenome? Carlos interrompeu. Oliveira. Por quê? Carlos fechou os olhos, uma lágrima escorrendo por sua face deformada. O meu também era. Carlos Oliveira. Helena ficou paralisada, a cor deixando seu rosto. Isso não é possível. Meu pai desapareceu quando eu tinha 5 anos. Ele era caminhoneiro. Mas... E sua mãe? Luciana. Helena engasgou. Como você sabe o nome da minha mãe? Os símbolos na pele de Carlos pulsavam freneticamente agora, respondendo à sua rebelião, punindo-o por suas revelações. Ele gritou de dor, dobrando-se sobre si mesmo. A estrada. Ele conseguiu dizer entre espasmos de dor. Ela não escolhe suas vítimas ao acaso. Ela traz aqueles que têm dívidas com os mortos, ou com os vivos. Helena o encarava em choque absoluto. Você não pode ser meu pai. Isso é impossível. Carlos esticou uma mão trêmula, querendo tocá-la, mas parou, vendo como seus dedos haviam se transformado em algo apenas vagamente humano. Eu abandonei você e sua mãe. Não literalmente, mas eu estava sempre na estrada. Nunca em casa. E então, um dia, após um acidente que me assustou demais, simplesmente não voltei. Comecei uma nova vida em outro estado. Uma covardia imperdoável. As lágrimas corriam pelo rosto de Helena agora. Não, não pode ser verdade. A estrada sabia, Carlos continuou. Ela sempre sabe. E agora ela trouxe você até mim. Para quê? Helena perguntou, a voz trêmula. Para me torturar também? Carlos finalmente entendeu. A compreensão veio como uma onda, junto com a dor dos símbolos que queimavam em sua carne. Para você me julgar. As luzes do caminhão começaram a piscar. O vento uivava ao redor do veículo, balançando-o. As silhuetas emergiram da escuridão, cercando o caminhão, suas mãos sem dedos tateando o metal. Eles estão aqui, Carlos disse. A estrada vai exigir um sacrifício. Helena olhava aterrorizada para as criaturas ao redor. O que elas querem? Um de nós deve ficar amarrado à árvore. Helena voltou-se para Carlos, o horror em seu rosto misturado agora com raiva. Você está me dizendo que eu tenho que morrer por seus pecados? Não, Carlos respondeu, sentindo os símbolos em sua pele se acalmarem enquanto ele finalmente aceitava seu destino. Estou dizendo que agora eu entendo por que a estrada me trouxe aqui. E por que trouxe você? Os vidros do caminhão começaram a trincar, formando os mesmos símbolos que cobriam o corpo de Carlos. O ar dentro da cabine ficou gelado, a respiração de ambos condensando-se em nuvens densas. Não podemos escapar. Helena perguntou, o medo evidente em sua voz, mas também uma determinação que Carlos reconheceu, a mesma determinação que ele próprio tinha quando jovem. Há apenas uma maneira, Carlos disse, olhando para as silhuetas que agora pressionavam seus rostos sem feições contra os vidros do caminhão. E é por isso que estamos aqui, para fazer uma escolha. Helena segurou o volante com força. Que escolha? A estrada quer justiça, não vingança, Carlos explicou, as peças finalmente se encaixando em sua mente. Ela quer que eu reconheça o que fiz, não apenas o homem que atropelei e abandonei, mas você e sua mãe, que também abandonei. Os símbolos em sua pele começaram a brilhar com uma luz azulada, iluminando a cabine. Carlos sentiu uma sensação estranha, como se algo antigo e poderoso o observasse através desses símbolos, julgando. Eu aceito meu destino, ele disse em voz alta, não apenas para Helena, mas para a própria estrada. Aceito minha punição. O uivo do vento diminuiu ligeiramente. As silhuetas recuaram alguns centímetros, ainda observando, mas menos ameaçadoras. O que você está fazendo? Helena perguntou. Estou fazendo o que deveria ter feito há muito tempo, Carlos respondeu.
assumindo a responsabilidade. Ele abriu a porta do caminhão. O vento gelado invadiu a cabine, mas as silhuetas não se moveram para agarrá-lo. Não! Helena gritou, segurando seu braço. Deve haver outra maneira. Carlos sorriu tristemente. Eu abandonei você uma vez. Não farei isso novamente. Ele desceu do caminhão, ficando de pé na estrada. As silhuetas recuaram, formando um círculo ao seu redor, mas não o tocaram. A estrada cobra seu preço, Carlos disse. Mas a escolha de como pagar é nossa. Ele se virou para Helena, ainda dentro do caminhão. Dê a partida. Vá embora daqui. Não vou deixar você, ela protestou. Você já viveu sem mim por quase toda a sua vida, ele disse gentilmente. E eu nunca mereci seu perdão. Mas agora posso fazer algo por você. Posso libertá-la. Helena tentou ligar o motor, mas nada aconteceu. Não funciona. Carlos olhou para as silhuetas, depois para os símbolos em sua pele. Você precisa me perdoar, Helena. Não por mim, mas por você. Para que a estrada te liberte. As lágrimas corriam pelo rosto de Helena. Como posso perdoar alguém que nem conheço? Que me abandonou quando eu era apenas uma criança? Carlos se aproximou do caminhão novamente, mantendo uma distância segura. Você não precisa me amar. Nem precisa me entender. Apenas reconheça que estou tentando fazer o certo, finalmente. Helena o encarou por um longo momento, seus olhos refletindo décadas de dor e perguntas sem resposta. Por que você nos deixou? A pergunta atingiu Carlos como um soco. Mesmo após todos esses anos e transformações, a dor era fresca. Porque eu era um covarde. Porque a estrada parecia mais fácil que enfrentar minhas responsabilidades. Eu estava errado, e paguei por isso. Ainda estou pagando. Um silêncio pesado pairou entre eles. As silhuetas esperavam, imóveis. A estrada parecia prender a respiração. Finalmente, Helena assentiu, uma única vez. Eu te perdoo. Os símbolos no corpo de Carlos brilharam intensamente, quase cegantes. As silhuetas recuaram ainda mais, algumas até desaparecendo nas sombras. Tente agora, Carlos disse, apontando para a ignição. Helena girou a chave, e o motor rugiu, voltando à vida. O caminho à frente, que antes formava um círculo impossível, agora se estendia em linha reta, desaparecendo na escuridão. Vá, Carlos disse. E não olhe para trás. Helena hesitou, a mão na alavanca de câmbio. O que acontecerá com você? Carlos sorriu, um sorriso genuinamente humano apesar de seu rosto deformado. Vou pagar minha dívida. Mas desta vez, por escolha própria. Ele se afastou do caminhão, caminhando em direção à floresta. As silhuetas se moveram com ele, escoltando-o. Helena engatou a marcha, mas antes de soltar o freio, chamou, pai. Carlos parou e se virou. Mamãe esperou por você por anos, ela disse. Ela nunca se casou novamente. Ela dizia que você voltaria algum dia. Carlos fechou os olhos, sentindo o peso de suas escolhas mais do que nunca. Diga a ela que sinto muito. E que sempre amei vocês duas, mesmo não tendo sido forte o suficiente para demonstrar. Helena assentiu, enxugando as lágrimas. Adeus, pai. Adeus, filha. O caminhão começou a se mover, ganhando velocidade. Carlos observou as luzes traseiras diminuírem na distância até desaparecerem completamente. Então, acompanhado pelas silhuetas, ele caminhou de volta para a clareira na floresta. A árvore o esperava, imponente contra o céu noturno. Mas desta vez, não havia cordas ou arames. Apenas os símbolos que agora cobriam toda a sua pele, brilhando suavemente. Estou pronto, Carlos disse para a noite. Os símbolos em sua pele começaram a se espalhar, saindo de seu corpo e flutuando no ar como partículas luminosas. Eles formaram um padrão complexo ao seu redor, uma teia de luz que pulsava como um coração. As silhuetas se aproximaram, tocando a teia de símbolos com suas mãos sem dedos. Uma a uma, elas começaram a mudar, seus corpos alongados recuperando formas mais humanas, seus rostos em branco ganhando feições. Carlos entendeu então. Não era punição. Era redenção. A teia de símbolos se expandiu, envolvendo toda a clareira, toda a floresta, toda a estrada.
E dentro dela, Carlos sentiu a presença de todos que haviam estado presos ali antes dele, almas perdidas, como ele, que haviam fugido de suas responsabilidades. O homem que ele havia atropelado estava lá, não mais um espectro vingativo, mas apenas outro espírito buscando paz. Carlos estendeu sua consciência para ele, oferecendo perdão assim como receberá de Helena. A teia brilhou mais intensamente, quase insuportável para os olhos. E então, com um flash silencioso, implodiu, absorvida pela própria estrada. Onde antes havia dezenas de silhuetas, agora havia apenas pessoas, figuras translúcidas, mas reconhecidamente humanas. Elas olharam para Carlos com gratidão e, uma a uma, desapareceram, deixando apenas um leve brilho no ar onde haviam estado. Carlos ficou sozinho na clareira. Seu corpo ainda era marcado pelos símbolos, mas eles não se moviam mais. Haviam se tornado parte dele, uma cicatriz, um lembrete. Ele caminhou até a árvore e colocou a mão em seu tronco. Está feito, ele disse. A dívida está paga. A árvore pareceu estremecer sob seu toque. Lentamente, ela começou a se transformar, seus galhos retorcidos endireitando-se, sua casca escura clareando. Em poucos momentos, tornou-se apenas uma árvore comum, sem nenhum traço do horror que havia testemunhado. Carlos sentiu uma paz que não conhecia há décadas. Ele sabia que não poderia seguir Helena, seu tempo no mundo dos vivos havia acabado há muito. Mas tinha libertado não apenas sua filha, mas todos os espíritos presos na estrada maldita. Olhando para o céu estrelado, Carlos sorriu. Então, lentamente, seu corpo começou a se desfazer em partículas de luz, semelhantes aos símbolos que antes o aprisionavam. A transformação não era dolorosa, era libertadora. Em seus últimos momentos de consciência, Carlos viu a estrada ao longe, agora apenas uma estrada comum, sem magia ou maldição. Os símbolos haviam quebrado o ciclo, libertando não apenas as almas presas, mas a própria estrada. Sua última visão foi de um caminhão vermelho desaparecendo no horizonte, levando sua filha de volta para o mundo. Helena voltaria para casa e contaria à sua mãe que havia encontrado Carlos, que ele havia finalmente feito a coisa certa. E então, Carlos Oliveira desapareceu completamente, tornando-se parte do vento que sussurrava entre as árvores, finalmente em paz. 6 meses depois, Helena dirigia seu caminhão pela mesma região. A estrada era diferente agora, havia placas, outros veículos, postos de gasolina. Normal. Ela parou em uma área de descanso e caminhou até a beira da floresta. Não havia mais clareira, nem árvore especial, apenas uma floresta comum. Mas ela sabia que havia estado ali. Helena deixou um pequeno buquê de flores na base de uma árvore qualquer. Descanse em paz, pai, ela sussurrou. Quando voltou para seu caminhão, não notou a breve cintilação de luz entre as folhas, nem o suave sussurro que soava quase como uma voz humana dizendo obrigado. Helena deu partida no motor e seguiu viagem. No rádio, uma música antiga começou a tocar, a favorita de seu pai, embora ela não tivesse como saber disso. Ela sorriu e aumentou o volume, deixando para trás uma estrada que agora era apenas uma estrada, nada mais.